Muito bom dia, pessoal. Estamos aqui para gravar certamente aquele trecho da aula que deve ser o último da terça-feira próxima passada. Esclareço desde logo que os vídeos da aula de amanhã já estão praticamente prontos. Eles, em realidade, repetem o conteúdo da aula de quinta-feira última. Eu tive que me desfazer de alguns, então vou ter que regravar pelo menos 3 vídeos. Eram 6 também e remanesceram 3 que eu pude conseguir preservar no celular. Muito bem. Então, no que tange o conflito aparente de normas, nós falávamos dos requisitos necessários para a percepção da existência deste conflito, que, como já está muito claro, na realidade não existe. Ele é apenas aparente. Só parece existir um conflito, porque em efetivo não há esse conflito de normas. Só uma vai incidir na hipótese. E eu falava do conflito aparente de normas no que tange aos seus requisitos, em que nós temos a unidade de fato simples. E descrevi uma situação em que você tem um trabalhador na sua residência, na sua empresa, enfim, em algum local no qual ele tem alguma liberdade e ele acaba, diante desta circunstância, subtraindo algum bem da sua residência, da sua empresa. Aí surgem duas possibilidades. Isso seria uma hipótese de furto mediante abuso de confiança ou apropriação indébita. Muito bem, vocês podem encontrar opiniões divergentes a respeito, mas isso nitidamente é um caso de furto mediante abuso de confiança. Você dispensa algum padrão de confiança a esta pessoa, de acreditar no bom comportamento dela e permite que ela esteja ali dentro. Ela, valendo-se desta confiança que você deposita nela, subtrai algo. Aí nós estamos nitidamente no caso de furto mediante abuso de confiança e não apropriação indébita, porque a apropriação indébita pressupõe que esse funcionário ou esta pessoa estivesse na posse antecedente da coisa e não ter feito o ataque à coisa quando surgiu uma oportunidade. Então, furto é efetivamente uma investida contra o seu patrimônio feita por alguém que não está na posse do objeto que ela subtrai. A apropriação indébita não. A pessoa já está na posse da coisa, inclusive por força do trabalho dela, e ela acaba se assenhorando desse bem para si. Então, por isso, nós temos aí o primeiro requisito do que seja o conflito aparente de normas. Quando a unidade de fato é simples. A unidade de fato complexa, que é outra situação, é aquele exemplo que eu já dei a vocês um pouco antes, quando falava do roubo, que é contido por pelo menos 4 tipos penais diferentes na sua definição típica. Nós temos lá furto, lesão corporal, ameaça e constrangimento ilegal, perfeitamente visualizáveis. Existe um conflito nesse aspecto se alguém, por exemplo, ataca outrem na rua, onde quer que seja, utilizando-se de uma arma de fogo, de
um outro objeto ou simples ameaça para tomar o bem da outra pessoa? É evidente que não, né? Aí nós estamos diante de um fato único, complexo, porque ele reúne vários tipos penais para a definição típica do crime de roubo. Assim é que o roubo é um furto agregado a um desses outros três: furto com ameaça, furto com violência e furto com a redução da capacidade da vítima em resistir. Se houver essa agregação, né, com a subtração, que seria o furto, com qualquer um desses três, ou com os três, ou com dois, contemporaneamente, nós estaremos diante de um roubo, e não na aplicação separada desses dispositivos. E, por fim, nós temos a pluralidade de normas que nós, como vimos, seja na unidade simples, seja na unidade complexa, nos permite detectar que aparentemente existe mais de uma norma tratando a coisa, quando na realidade não é assim que acontece, porque de fato só uma delas vai incidir para a resolução daquele caso. Não tem duas normas em conflito, é só uma aparência de conflito. Muito bem, e como é que nós solucionamos o conflito aparente de normas? Nós temos alguns princípios que são enumerados pela doutrina e que vocês têm aí na nota de aula para efeito de acompanhamento, e que são os seguintes. Temos lá o princípio da especialidade, em que a lei especial derroga a lei geral. O que é a lei geral para nós? O Código Penal. O Código Penal traz, dos artigos 1º a 120, princípios gerais relativos à teoria do delito, à teoria da pena, que se aplicam a todos os outros diplomas penais, que se aplicam ao Estatuto do Desarmamento, à lei de drogas, enfim, a qualquer lei penal. E aí, quando no Código Penal existir uma norma disciplinando um determinado assunto e numa lei especial uma outra norma disciplinando o mesmo assunto de modo diferente, de maneira diversa, a solução que nos é dada é de fazer prevalecer o princípio da especialidade. Ou seja, quando houver um conflito de regência de uma hipótese entre uma norma geral e uma norma especial, eu vou dar prioridade à norma especial. E isso ocorre dentro do próprio código de maneira interna, no próprio Código Penal, e entre o Código Penal e leis penais especiais. Assim é que, dentro do Código Penal, nós temos o seguinte exemplo. O artigo 121 nos diz: matar alguém é homicídio. Muito bem. E quando a morte deste alguém se dá por gesto, por ato de uma mãe que acabou de dar à luz e está sob influência do estado puerperal, e este alguém que é eliminado por ela é o seu próprio filho. É homicídio? Sim, é um homicídio. Alguém foi morto. Mas existem ingredientes particulares neste caso. Quem foi morto é o filho da autora dessa morte. E ela, quando o fez, estaria, para justificar a incidência da norma especial, sob influência do estado puerperal durante o parto ou logo após ele, o que representa dizer que nós estamos diante de uma espécie muito particular de homicídio.
inclusive com alteração da sua nomenclatura. Já não falamos desse comportamento mais como sendo homicídio, mas sim de infanticídio. O homicídio está previsto lá no artigo 121 e o infanticídio no artigo 123 do Código Penal. Logo, nós temos que, neste caso, aplicar não o artigo 121, mas sim o artigo 123, porque é norma especial em relação ao fato que acabou sendo praticado. A essa conduta não se aplica a norma geral, a regra geral do artigo 121, mas sim a especial do artigo 123. Por isso, a lei especial derroga, afasta a aplicação da lei geral. A lei especial, artigo 123. A lei geral, artigo 121. Temos também o princípio da subsidiariedade, em que os tipos descrevem graus de violação do mesmo bem jurídico de maneira gradual, né? E que, por força da finalidade que pudesse estar por trás do desvalor anímico do agente deste comportamento, nós devemos nos valer deste princípio da subsidiariedade, que pode ser expressa ou tácita, exatamente para identificar o que o agente queria, o que o agente pretendia fazer. Então, o princípio da subsidiariedade expressa, ele é contido em alguns dispositivos do Código Penal. Vou acessar aqui o Código Penal no meu notebook, mas já vou fazendo as explicações, porque ele está abrindo aqui, para dizer o seguinte: o princípio da subsidiariedade expressa, para não me enjoar de falar, né? Até porque se trata de um vocábulo que, em ordem, em regra, as pessoas pronunciam errado do ponto de vista da fonética. Elas falam o princípio da subsidiariedade, quando é da subsidiariedade, né? Porque entre uma consoante, e nesse caso, entre duas consoantes, né? A ausência do I faz com que as consoantes mantenham o seu som, a sua fonética original, né? Então é sub, sidiariedade, ou seja, subsidiariedade. Porque senão seria simples dizer o seguinte: não é subsolo, mas sim subsolo, né? Vamos lá, deixa eu encontrar aqui o artigo 132, para que vocês se apercebam de onde é que eu estou falando. No 132, eu já dei esse exemplo, acho que em sala de aula, consta aqui o seguinte: expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, né? E o exemplo que eu dei para vocês era de ficar brincando com a arma de fogo lá, passando por cima da cabeça de vocês e de repente detonar um disparo no meio da sala. Muito bem. Eu expus a vida de vocês a perigo direto e iminente, né? Aí lá diz o seguinte, ó: qual é a pena? Detenção de 3 meses a 1 ano. É uma pena relativamente pequena para o que eu fiz, né? Todo mundo ali apavorado, se atirando no chão, e eu efetuando um disparo no meio dessa confusão toda. Mas o legislador segue lá no preceito secundário, ou seja, na pena. Detenção de 3 meses a 1 ano, vírgula.
se o fato não constitui crime mais grave. Ou seja, o próprio legislador nos diz que este crime de exposição da vida a perigo direto ou iminente é um crime subsidiário. Eu só vou aplicar ele se o que eu fiz não visava um outro objetivo e que eu acabei, em tese, não alcançando. Suponha-se que eu quisesse atirar em alguém lá dentro da sala. E eu estou aqui passando a arma por cima para localizar a pessoa que queria alvejar. Atirei e não pegou. Aparentemente seria o quê? A exposição da vida das pessoas, dos alunos, né? A perigo, né? Direto ou iminente. Perigo para a vida da saúde ou de outrem, né? Ou seja, em princípio seria só isso. Só acontece o seguinte. E o meu objetivo, que era atingir alguém que estava lá dentro, o meu desafeto, uma pessoa com quem eu tenho uma disputa pessoal muito séria, né? Alguém com quem eu mantenha divergências e desinteligências graves. Então, o que parece ser só uma exposição da vida e da saúde das pessoas a perigo, na realidade era uma tentativa de homicídio. Perceberam? Por isso é que o legislador diz: se o fato, ou seja, esse disparo que eu efetuei, não constitui crime mais grave. Se constitui crime mais grave, aí incide a disposição que tem regência em relação ao crime mais grave, e não a essa aqui do 132. Perceberam? Isso aí está expresso pelo legislador. Nós temos outros exemplos, que não é tempo também de explicitar, mas, por exemplo, lá no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, há a mesma coisa. Eu estou na rua e efetuo um disparo. Isso pode configurar simplesmente um disparo de arma de fogo em local público ou acessível ao público, né? Ou nas suas adjacências. Pois bem, mas também pode representar o quê? Eu atirei para matar alguém. Perceberam? O próprio artigo 15 diz se o fato não constitui crime mais grave. Disparo de arma de fogo tem uma pena. Tentativa de homicídio, uma pena muito maior. Então, se era tentativa de homicídio, eu não aplico o artigo 15 do Estatuto de Desarmamento, e sim o artigo 121 do Código Penal. Eu vou parar o vídeo e volto com o outro. Em seguida a gente acaba.